tema desta noite, na nossa reflexão, nós encontramos principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 27, cujo tema principal é pedir e obtereis. Quando a gente fala em prece, é uma forma que utilizamos para conversar com Deus, consequentemente, para pedir quando temos necessidade. E é interessante que a gente tem, e a doutrina espírita nos traz, através dos conhecimentos transmitidos pelos Espíritos, essa forma de entendimento um pouco diferente das coisas, para que a gente possa, acima de tudo, buscar, a cada dia, buscar evoluir, buscar a prática do bem. E conforme a mensagem, a gente muitas vezes tem uma visão muito equivocada da felicidade. Para nós que ainda temos a visão materialista, a felicidade a gente busca nos prazeres materiais. E nos esquecemos que a nossa passagem aqui é muito pequena. E quando o retorno, a nossa consciência vai nos cobrar. Então a prece é uma forma de nos ligar a Deus, e a forma que nos colocamos é que vai ser fundamental para a nossa verdadeira felicidade. E no início do capítulo 27, Pedi e obtereis, Jesus traz uma orientação a respeito da oração. Ele diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Nas vossas orações, não façais longas repetições como os gentios, porque imaginam que é aquele palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos tornais semelhante a eles, porque o vosso Pai sabe o que necessitais antes que peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Então Jesus estava orientando a respeito da qualidade da nossa prece. Primeiro, a prece é uma coisa interior. A não ser quando a gente faz, como aqui, numa casa de oração, faz uma prece coletiva. Mas quando estamos fazendo, provavelmente é uma coisa mais interior. Por isso que Jesus recomenda em vosso quarto, ou seja, em seu íntimo. Porque a gente às vezes faz a prece para mostrar para as pessoas que temos palavras bonitas, sabemos orar, mas o que adianta se for apenas da boca para fora, sem nenhum sentimento. Por isso que ele também orienta que não precisamos fazer longas repetições, porque o mais importante não são as palavras, o mais importante é o nosso sentimento. O poder da nossa prece está diretamente ligado ao nosso sentimento. Não importa se sejam meia dúzia de palavras ou sejam palavras belas ou não, o que importa realmente é o nosso sentimento que vai chegar até Deus. E é interessante, que às vezes as pessoas perguntam: mas a quem eu devo orar? A Deus, com certeza, nosso Criador de tudo. A Jesus, que é o nosso mestre, divino mestre, e aos nossos espíritos protetores, aqueles espíritos que caminham conosco, durante a nossa existência, às vezes, conforme está lá no livro dos Espíritos, às vezes em existências, muitas outras existências anteriores, que têm a incumbência de auxiliar a nossa caminhada. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de auxiliar, de nos orientar, não de fazer por nós. A gente às vezes fica esperando que as coisas sejam feitas, quando na verdade é a nossa função, nossa obrigação. Então, são essas, o direcionamento a Deus, Jesus e aos protetores. E as pessoas às vezes perguntam: mas não posso pedir em nome, para a minha mãezinha que já partiu, pelo meu pai, para outra pessoa que eu amava muito? E por que a doutrina espírita recomenda que não seja pedido, embora a gente ame,
Embora a gente deseje, do fundo do coração, que esses espíritos estejam bem, mas nem sempre estão. E quando isso acontece, os nossos pedidos causam uma grande dificuldade a esse espírito que ainda está em dificuldade. Ele ainda está se restabelecendo. Imagina uma mãe que ama os seus filhos, a angústia de se chegar até ela um pedido, às vezes desesperado, do filho ou da filha, pedindo auxílio, ela sem poder fazer nada. E eu sempre recordo aquela passagem na obra Nosso Lar, que o André Luiz comenta a respeito de um espírito que estava em recuperação no plano espiritual, na coluna espiritual de Nosso Lar, e constantemente ele tinha crises terríveis. Quando estava começando a reequilibrar o espírito, ela entrava em crises terríveis e novamente piorava. E André Luiz ali acompanhando, já estava em estudo, processo de pesquisa, estudo, acompanhando, questionou por qual motivo. E os espíritos respondendo. Eram interferências das pessoas, dos entes queridos, que ficaram ainda no plano material, encarnadas, e viviam sempre chamando por esse espírito. Então, e aí Luiz relata na obra que foi preciso, então, que a espiritualidade fizesse alguma coisa para que essa família se ocupasse. Então eles provocaram ali, em um dos membros da família, um problema de saúde, para que eles então tivessem um tempo maior para conseguir isolar fluidicamente esse espírito. Para a gente ter uma ideia, às vezes, a dificuldade que causamos aos espíritos que já partiram. Então, por isso, que a doutrina espírita sempre recomenda, para os demais espíritos, nós devemos pedir por eles e não para eles. Porque se eles estiverem bem, a oração sempre é um reforço positivo. E se estiverem ainda se recuperando ou passando por dificuldades, com certeza, sem dúvida nenhuma, será fundamental para ajudar com essas energias positivas a equilibrar esse espírito. Então, por isso que Jesus recomendou que a gente usasse, não fizesse longas repetições, porque não é necessário. Até mesmo, conforme ele diz no final, Deus sabe antecipadamente aquilo que cada um de nós necessita. Então a oração não é apenas um reforço, não é apenas uma proatividade do nosso lado, mas Deus já sabe com certeza o que cada um necessita. Seguindo ali o segundo parágrafo do capítulo, ele nos orienta também a respeito da oração, diz: quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que vosso Pai também perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Então, o que adianta também eu ficar fazendo prece, pedindo, se eu estou com o coração cheio de mágoa? É necessário, E é um grande desafio. Quando Jesus recomenda, dá a impressão que é fácil perdoar, mas nem sempre, A gente às vezes tem dificuldades em perdoar pequenas ofensas de familiares, de entes queridos, de repente da esposa, do marido, dos filhos. Imagina perdoar grandes ofensas. Então, por quê? O mais importante é que a gente esteja com o coração limpo, porque senão a gente não tem também o merecimento do pedido. E seguinte, ele conta também uma parábola do publicano e o fariseu, que diz: também contou essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros, ou seja, a condição de humildade. Então Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava interiormente desse modo: ó Deus, rendo-vos graças, pois eu não sei como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tão pouco como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-lhes que esse voltará à sua casa justificado, o outro não.
pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, nessa parábola, Jesus, compara o fariseu e o publicano, e não acaso, já que os fariseus eram pessoas que tinham conhecimento, detinham conhecimento das Escrituras. Eram muitas vezes doutores da lei, eram pessoas sábias, estudavam e tinham acesso a essas informações. Ao contrário, o publicano era uma pessoa que era mal vista na sociedade, justamente porque ele era responsável pela cobrança dos impostos, era responsável pelas questões materiais. Mas quando a gente vê a oração, a diferença é muito grande. Enquanto o fariseu, que devia ser o contrário, pelo conhecimento, se colocar na condição de humildade, pelo conhecimento que tinha, ele achava que era superior a todos. Então, primeiro começava a não ser como o resto dos homens, ou seja, todos os homens, à exceção dele, eram imperfeitos, e tão pouco quanto esse publicano, novamente se comparando ali com aquele outro. Aí outra questão bastante interessante, ele coloca lá, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo aquilo que possuo. E esse é um grande desafio que a gente ainda tem, porque se analisar, nós ainda, pela nossa condição de evolução espiritual, nós tentamos a todo momento ou subornar ou comprar Deus, achando que o fato de eu fazer algum sacrifício ou dar valores financeiros vai me garantir uma posição melhor, quando na verdade para Deus isso não importa, são coisas materiais. É claro, contas tem, um pouco de contas tem, um sacrifício. Mas se a gente analisar, ao invés de fazermos um sacrifício contra nós próprios, de alguma coisa ou ficar sem comer, alguma coisa, por que a gente não faz ao próximo? Por que não usar as mesmas energias para fazer o bem ao próximo? O valor é muito maior do que esse tipo de coisa. Então, para Deus, esse tipo de coisa não tem nenhum valor. As questões das contribuições. E a gente vê muitas vezes as pessoas dando testemunho de quando começaram a contribuir financeiramente para as instituições religiosas, a sua vida melhorou, sua condição financeira melhorou, como se isso estivesse vinculado para Deus. Deus vai ajudar somente aquele que pode pagar, quando na verdade não. São importantes as contribuições? Sim, sem dúvida nenhuma, são fundamentais. Graças às contribuições, aos dízimos que as instituições católicas, as igrejas evangélicas fazem, os seus fiéis fazem, a doutrina espírita, embora não tenha essa prática do dízimo, mas também sobrevive das contribuições, já que toda a estrutura tem um custo, é preciso recurso financeiro. Inclusive, quando perguntaram, certa feita, questionaram o Divaldo, perguntaram ao Divaldo se era certo fazer promoções para arrecadar recursos para as instituições, porque às vezes as contribuições voluntárias são poucas, não são suficientes para cobrir as despesas, para manter as condições mínimas de uma instituição, de uma casa espírita, ou de uma casa assistencial, também espírita. Então perguntaram, Divaldo, é certo? E eu, Divaldo, aquele jeito brincalhão, falou, mas se vocês vão arrecadar dinheiro de que forma? Você acha que os espíritos vão aqui e vão plasmar dinheiro? É uma forma de ir sim para um fim justo, Desde que seja para um fim justo, não tem problema. Agora, não é esse fato de eu estar contribuindo que eu vou ter maior merecimento, ou não estar contribuindo tem menor merecimento. Porque, na verdade, o merecimento está vinculado a outras questões, não essa questão. E sobre a eficácia da prece. A prece realmente resolve? Deus atende aos nossos pedidos? Em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, diz: o que quer que peçais em prece, se crereis que o tereis, então vos será concedido. Então, quando a gente lê ao pé da letra essa frase, dá a impressão, se eu acreditar, se eu realmente tiver fé, tudo que eu pedir, Deus vai me atender. E será que é assim que acontece? Nós somos atendidos em tudo?
Se eu tiver fé, basta ter fé e pedir, vou ser atendido. E quando a doutrina espírita nos mostra, né, que as coisas são muito diferentes daquilo que imaginamos. Porque, primeiro, nem tudo aquilo que a gente deseja faz bem para nós. E aí uma questão muito importante, nós temos até que tomar cuidado, porque às vezes você tem um merecimento, mas não necessita, ao contrário, é prejudicial. E quando isso acontece, se você insiste no pedido, talvez vai ser atendido e vai causar um prejuízo. Então o primeiro ponto é esse, o merecimento. Deus, não, sendo justo, soberanamente bom e justo, Ele não vai atender a quem não merece, senão não seria justo. Eu vou atender o que não merece e o que se esforçou, né, vai acontecer a mesma coisa. Então, com certeza, né, também está ligado ao merecimento. Mas é interessante também que muitas vezes a pessoa pode até achar, mas eu mereço, eu preciso e não sou atendido. Aí quando vamos, né, analisar o conhecimento dos espíritos, da reencarnação, né, das vidas sucessivas, dessa nossa evolução espiritual, a gente passa a compreender melhor por que não somos atendidos em determinadas coisas. Não somente ligado ao merecimento, mas principalmente à necessidade. Então, quando naquela mensagem falou da infelicidade, a gente vê a infelicidade do sofrimento. Mas quando a gente começa a compreender esse mecanismo, a gente passa a ver o sofrimento não como infelicidade, mas como oportunidade. Por quê? Nós temos as nossas existências. Então, ao final da nossa jornada terrena da vida, por exemplo, ao final dessa nossa existência, quando o espírito retorna à pátria espiritual pela morte do corpo físico, a gente tem na cultura religiosa que Deus vai nos julgar, vai dar o veredito e vai nos punir. Será que Deus julga? Será que Deus condena e pune? Com toda certeza não pune. Deus é justo, ao contrário, Ele nos ajuda sempre quando vê em nós um esforço, um desejo de melhorar. Ao invés de castigar, Ele nos ajuda. Então, quem é que vai julgar e vai dar esse veredito? A nossa própria consciência. Ela que vai condenar, ela que vai dar o veredito e vai nos cobrar depois o cumprimento disso. Então, quando o Espírito retorna, passa aquele filminho lá de toda a sua existência que teve, das oportunidades que perdeu. Imagina a gente passando lá, ó, aqui eu devia ter feito isso, não fiz, aqui eu devia ter feito assim, não fiz, aqui eu prejudiquei e vai. E aí ela vai carregando a nossa consciência. Ela é que vai determinar a nossa felicidade ou infelicidade. E de que forma o Espírito consegue libertar a sua consciência? Submetendo-se a uma nova existência, passando pelas dificuldades, para que possa então resgatar os erros do passado e, consequentemente, libertar a consciência. Esse é um dos pontos. Então, o Espírito, quando está se preparando para uma nova existência, ele faz a chamada programação ou planejamento, né, reencarnatório, ou seja, ele participa ali de boa parte das escolhas, dependendo, claro, da condição do Espírito, né? Alguns mais, outros menos. E alguns espíritos são colocados como funcionamento, ou seja, ele não quer mudar, está redutivo, ele vai sem escolha, vai se reencarnar em tal lugar e ponto final. Mas boa parte, principalmente os espíritos que querem melhorar, eles participam dessa programação, ajudam a escolher o tipo de vida que terão nessa nova existência. Agora imagine a gente, lá no plano espiritual, nós somos ainda muito imediatistas, a gente quer as coisas sempre para ontem, né? Imagina a gente querendo libertar a consciência, e imagina a lista de coisas que a gente faz, de dificuldades que a gente, né, deseja passar. E aí, a espiritualidade conhecedora das nossas limitações fala: você não tem condições de enfrentar tudo isso, e tira boa parte dessas questões. A gente vem apenas com parte daquilo que a gente pediu. Para quê? Para auxiliar nesse processo de libertação de consciência. Mas é interessante, né, chamadas expiações, mas que ao mesmo tempo é uma expiação,
mas ao mesmo tempo é uma prova, porque quando a gente enfrenta adequadamente, a gente ganha experiência, a gente desenvolve a nossa parte moral, e boa parte das vezes também é intelectual. Então ela serve, por isso que a gente fala, as dificuldades, elas servem, são boas, são benéficas. É semelhante quando estamos com um problema de saúde, a gente busca um atendimento médico, e o médico vai dizer, ó, seu problema é tal, e você vai precisar passar por um tratamento, ou por um processo cirúrgico, e alerta, vai ser um processo dolorido. Às vezes, alguns meses de sofrimento, mas é a única forma de curar. Ele está fazendo isso para o nosso mal? Não. É um processo bom. Se a gente passar, seguir o tratamento direitinho, ao final do processo, muito provavelmente seremos curados e nos livraremos desse sofrimento. Então é um processo útil para nós. É a única forma? Não, podemos aproveitar. Se a gente vem, além dessas coisas, a gente vai adiante, busca sempre, a cada dia, buscar a prática do bem, com certeza vamos nos adiantar. Vem novamente o merecimento. Então, as coisas que pedimos são concedidas dentro desse processo. Porque aí, dentro da questão 663 também, que é importante, eu sempre gosto de colocar essa questão nas palestras, porque a gente compreendendo essa questão, a gente enfrenta muito melhor as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. E quando a gente tem esse entendimento desse mecanismo, que é para o nosso bem, a gente entende também melhor essa questão. Quando, nessa questão 663 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se as preces que por nós mesmos fizermos têm o poder de atenuar ou nos livrar das dificuldades. Então, se eu fizer uma prece, eu estou passando por dificuldade, por sofrimento, eu vou amenizar o sofrimento ou libertar do sofrimento, vou me livrar desse sofrimento, né? E aí a resposta é bastante interessante. Quando os Espíritos iniciam a resposta dizendo que as nossas provas estão nas mãos de Deus e algumas que devem ser suportadas até o fim. Bom, então, por estar nas mãos de Deus, determinadas provas, quer a gente queira ou não, nós vamos ter que passar por elas e ponto final. A gente vai ter que enfrentar. Mas por quê? Eles estão nas mãos de Deus, devem ser suportados até o fim. Novamente, a gente vem lá remetendo a um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que condena. Não é por isso. Justamente por conta das questões que explicamos anteriormente. Da nossa necessidade, do nosso desejo de passar por isso, para através disso, libertar a nossa consciência. Então, se Deus interferisse nisso, Ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio e na nossa oportunidade. É mais ou menos semelhante, de repente, falamos do médico, aí a gente volta na consulta seguinte e fala, doutor, mas está muito dolorido, não estou conseguindo, né? Deixa, né? Tira esse tratamento. Aí o médico vai lá e tira o tratamento. O que vai acontecer? Nosso problema de saúde ou não vai ser curado ou vai piorar. Ele mantém, não, você precisa passar, é a única forma. E ponto final. Você quer ser curado? Então, faça isso. Então, por isso que ele coloca, devem ser suportadas até o fim. Mas então, por que serve a prece? Aí vem a resposta seguinte. Quando os Espíritos dizem, as preces trazem para junto de vós os bons Espíritos. Então, quando fazemos preces, atraímos para perto de nós os bons Espíritos. Principalmente o nosso protetor, o nosso anjo guardião, como queremos chamá-lo. E aí segue, dando-vos esses as forças de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecerão. E ele finaliza, a prece fortalece aquele que ora. Então, para isso que serve a prece, ou para isso que deveríamos utilizar a prece. Para que a gente traia para perto de nós esses bons espíritos, para que a gente receba então as forças de suportar corajosamente essas provas, para que a gente possa sofrer menos e vencê-las. Porque a gente tem que suportar até o fim. A gente vai passar por isso, quer queira ou não. E muitas vezes nosso sofrimento é ampliado, agravado pela nossa forma de enfrentar a dificuldade. Imagina, de repente, uma pessoa que vem em determinado momento da vida, da sua existência, vai ter que passar por um processo, por exemplo, do câncer. E após o tratamento, a quimioterapia, radioterapia, um período de sofrimento, vai desencarnar por conta dessa doença.
ela tem duas formas de enfrentar isso. Primeiro, ela não sabe, nós não sabemos se é uma prova que eu vou ter que morrer em função disso ou não. Quantos casos de cura, né, tem? Quantos casos até de cura, onde a medicina já tinha desenganado, mas não tem mais jeito, é questão de tempo, e o paciente, de forma inexplicável, é curado. Então a gente não sabe. Então, primeiro, cabe a nós lutarmos até os últimos momentos da nossa vida para a cura, buscando essa cura. Aí entra o tratamento da medicina, né, material, que deve existir. Entra também o complemento com tratamentos espirituais, né, fluidoterapia, o atendimento, né, do Manolo e tantos outros processos, né, em paralelo, para que a gente busque. E quando a gente faz isso, a gente vai até o momento certo, o momento oportuno. O que acontece quando a gente se revolta? Acha que Deus é injusto, se revolta com Deus, se revolta com todo mundo e passa, né, a viver de forma revoltada, às vezes, né, revoltado com todo mundo. A gente passa a sofrer mais pela nossa forma de conduta. Às vezes a gente não segue o tratamento adequado e diz, eu quero morrer. O que a gente está fazendo? Antecipando o nosso retorno. Consequentemente, muito provavelmente, depende, é claro que há casos e casos, né, atenuantes e agravantes, mas muito provavelmente quando agimos assim, seremos responsabilizados e de alguma forma também considerados como um caso de suicídio. Porque existem duas formas de suicídio. E a gente vê sempre o suicídio voluntário, onde a pessoa, né, no ato de desespero, vai lá com intenção de cometer, né, suicídio. Vai lá e se enforca, dá um tiro na cabeça, toma veneno, se atira na frente de um carro. Outros, talvez, não tendo coragem de cometer contra si, provoca para que outra pessoa faça isso por ele. Então, esse é o suicídio voluntário. Mas existem os suicídios voluntários, onde a gente indiretamente provoca essa antecipação da nossa existência. E também somos penalizados por isso. Então, quando agimos dessa maneira, a gente está, muitas vezes, aumentando o nosso sofrimento desnecessário e ainda chega ao final, a gente não vence a etapa. Teremos outra oportunidade? Com certeza teremos. Quantas forem necessárias? Uma existência, 2, 10, 100 mil? O que acontece? Cada nova existência, sofrimento desnecessário. Se a gente tivesse vencido na primeira, não seria necessário o sofrimento. A forma que a gente enfrenta também é fundamental. Se a gente enfrenta com fé, com confiança, com coragem, pedindo a proteção, pedindo auxílio, com certeza a gente chega mais rápido, vence mais rápido, com menor sofrimento. Às vezes a dor vem, mas o sofrimento é opcional. Isso a gente fala sempre da prece como pedido. Mas na outra questão, se não me engano é 656 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o caráter geral da prece. Para que serve a prece? Ou por que devo fazer a prece? Então os Espíritos respondem que a prece é uma forma de me aproximar de Deus, de me comunicar com Deus. Mas ele coloca embaixo, há 3 formas, né, que podemos fazer pela prece. Há 3 coisas que podemos fazer através da prece: pedir, louvar e agradecer. O que fazemos, na maioria das vezes, a gente, às vezes, dependendo de nós, quase 100% é pedir. Pedir, pedir, a gente pede, pede, pede. Imagine quantos pedidos chegam a Deus, né? Como Deus suporta tantos pedidos. A gente pede, pede, coisas que têm sentido, coisas que não têm o menor sentido, coisas totalmente fora de proporção, e são números, né? Basta ver, né, que a gente está frio, a gente pede calor, o outro pede frio, outro pede vento, outro pede tempo nublado. Imagina se fosse atender todo mundo e ter um espacinho para cada um ali com os pedidos. Então, enfim, a gente tem muitas dessas coisas, a gente pede, pede, pede. Quantas vezes a gente se lembra de agradecer após o pedido? Na maioria das vezes a gente não agradece nem quando a gente vê que somos atendidos, a gente se esquece de agradecer. E quando a gente acha que não é atendido? Aí que não agradecemos mesmo, né? Se a gente não agradece quando é atendido, quando sabe, mas, cara,
diante dessas informações, a gente deveria agradecer sempre, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque a gente já viu que os momentos de dificuldades é que servem na existência atual, no nosso estágio atual de evolução, é a nossa melhor forma de evoluir. Pelo amor ou pela dor? A maioria de nós vai pela dor. A gente não consegue ir totalmente ainda pelo amor, porque a gente acaba focando muito nas questões materiais. E quantas vezes nos lembramos de louvar, fazer a prece apenas para louvar a Deus? Pela sua existência, pela sua bondade, pela ter nos criado, por estarmos aqui. Então a gente se lembra muito de pedir, se lembra pouco de agradecer e muito menos de louvar. Para quem devemos fazer a prece? Vários, dentro das obras da doutrina do Allan Kardec, ele traz, como já falamos, pedimos por nós mesmos, para os nossos entes queridos, para as pessoas sofredoras, mas está ali um ponto que ainda para nós é um grande desafio: fazer prece em favor dos nossos inimigos. Imagina que a pessoa tem um ódio ferrenho da outra pessoa, a gente fala, você faz prece, para que esteja bem, A pessoa vai falar, você está maluco, eu fazer prece, quero mais que ele fique mal, Mas na verdade não. Deveríamos sim nos desafiar a fazer prece, se é que temos alguém, se é que ainda temos algum ressentimento, ou se temos alguém que ainda se considera nosso inimigo. Deveríamos fazer sim por eles. E quando Allan Kardec pergunta se orar para os nossos inimigos, ou amar aos nossos inimigos, Allan Kardec, mas isso não é contrário aos nossos sentimentos? Como é que a gente vai amar o nosso inimigo? E os Espíritos respondem, Quando Jesus diz amar os nossos inimigos, ele não queria dizer que a gente deveria ter um amor terno, assim como a gente tem pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que de boa convivência. O que ele quis dizer amar os nossos inimigos é que a gente não retribuísse com o mal, a gente retribuísse com o bem. E a prece é a melhor forma de retribuir com o bem. Quem de nós se lembra de orar pelas pessoas, quando a gente fala em pessoas necessitadas, a gente normalmente lembra dos sofredores, dos espíritos sofredores, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que sofrem nas periferias, com a necessidade material. E as pessoas que estão nos presídios, nas cadeias, não deveríamos orar também por elas? Porque a gente sempre vê com essa visão negativa. Mas imagina uma pessoa que está nessa condição. Uma pessoa que, por exemplo, cometeu um crime bárbaro. A gente não sabe, primeiro, não devemos julgar, a gente sempre julga, Tem mais que ficar até o final, apodrecer na cadeia ou morrer, alguns até desejam a pena de morte, enfim. Mas a gente, primeiro, usando a indulgência, como recomendo os espíritos, a gente não sabe a trajetória dessa pessoa, desse espírito e a trajetória desse espírito encarnado. O que ele passou? O que era nas existências anteriores e o que passou nessa existência presente. Porque a gente às vezes levou uma vida tranquila, nasceu numa boa família, tudo equilibrado, enquanto de repente essa pessoa nasceu numa família desequilibrada, sofreu violências de todo tipo, sofreu preconceito da sociedade, consequentemente não teve oportunidades, e às vezes a única forma que ele vê de conseguir dar uma vida melhor para ele e talvez para os seus familiares, porque a gente acha que essas pessoas não têm família, mas eles às vezes têm pessoas, por mais às vezes mal que eles são, eles amam a mãe. Às vezes tem uma esposa que ama, às vezes ama o filho, a filha. Então, às vezes a única forma de que ele vê, embora errado, seja essa. Às vezes até com uma revolta em função de todo o processo que ele passou por não ter outra visão de vida, por não ter uma esperança de vida. E o que acontece? Ele faz todos esses crimes, é preso, é condenado e vai para o ambiente carcerário. Que tipo de energia existe nesses ambientes? Imagine, o ambiente, em função de estar lá, de repente, a gente sabe no Brasil, infelizmente, às vezes 50, 60, 70 pessoas dentro de uma mesma cela. O mesmo ambiente vibracional ali negativo.
Não bastasse isso, a gente imagina a quantidade de espíritos que estão ali, né? Tentando se vingar dos males que, de repente, o espírito que foi brutalmente assassinado, e provavelmente, dependendo do espírito, está ali tentando se vingar, já interferindo mais no ambiente. Não bastasse isso, as nossas energias negativas, que hoje vê um noticiário de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que assassinou barbaramente uma criança. Imagina que tipo de energia que a gente emite para essas pessoas. Energias negativas que chegam até ela. E aí soma-se todas as energias que todos emitem contra todos aqueles lá. Imagina o ambiente negativo que é o ambiente de carceragem. E a gente pergunta, qual que é a probabilidade ou a chance que esse indivíduo tem de tocar sua consciência e refletir a respeito do mal que fez em todo aquele ambiente, sendo influenciado negativamente? Agora imagine, se ao invés disso, todos nós fizéssemos prece pedindo por ele, a gente não vai jamais concordar com aquilo que ele fez, mas pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos que as nossas energias cheguem até aquele ambiente. Com certeza a gente purificaria muito aquilo lá, e quantas pessoas poderiam refletir. Então a prece, a gente não deve se preocupar apenas conosco. A gente às vezes se preocupa constantemente e de forma excessiva conosco. Basta a gente ver, às vezes por uma mínima dificuldade, a gente já entra em desespero, acha que tudo não tem mais sentido. Basta olhar do lado. Quantas pessoas sofrem muito mais e não estão reclamando? Quantas pessoas passam por coisas muito piores e enfrentam de forma muito mais corajosa do que nós? Por que a gente está reclamando do quê? De repente uma dor de cabeça, e as pessoas que estão em estado terminal no hospital do câncer? A gente reclama quando não conseguiu, de repente, comprar algo a mais para a nossa casa, conseguiu, de repente, sair em férias, e as pessoas que sequer têm um lar, sequer têm o que comer. A gente reclama, às vezes, da nossa aparência física, e aquelas pessoas que são deficientes. Então, será que temos motivo para reclamar? Ou será que as nossas preces deveriam ser, na maioria, para agradecer? Nós somos privilegiados, já estamos aqui encarnados, enquanto tantos espíritos aguardam ansiosamente a oportunidade de libertar a sua consciência. Nós já estamos com a oportunidade. Se vamos libertar, depende de nós, mas estamos aqui. Então só isso era motivo de agradecer todos os dias, sem exceção. Era motivo de sermos felizes, não infelizes. Então, a partir dessa consciência, a gente passa a mudar o tom dos nossos pedidos. A gente passa a pedir força, passa a pedir coragem, passa a pedir inteligência para que a gente faça as melhores escolhas. E nós temos condição, sim. Se nos equivocamos, foi por nossa livre e espontânea vontade. Os espíritos interferem? Sim, mas com a minha consciência, com a minha anuência. Nenhum espírito me obriga a fazer nada. A minha consciência diz, está errado. O meu espírito protetor, o meu anjo guardião diz, não é o caminho certo, não é a decisão certa. Eu ignoro tudo isso aí e faço. E depois não adianta reclamar. As consequências vêm e é preciso restaurar, é preciso libertar a consciência. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que nos fortaleça em nossa caminhada, para que a gente tenha cada dia mais essa consciência da nossa responsabilidade, do que viemos fazer aqui, e na dúvida, a prática do bem é a medida sem risco de erro. Vamos fazer o bem a todos, vamos perdoar, para que a gente aprenda a amar como Jesus nos amou e nos ama. Muita paz a todos.